A inflação tem corroído o poder de compra dos brasileiros, que já precisam pagar cerca de 40% a 60% a mais do que pagavam em 2019 para ter os mesmos produtos e serviços. E se engana quem pensa que com dinheiro na poupança conseguiu se proteger. Como você pode ver aí na tela, ela rendeu 33,67% do começo de 2019 para cá, contra 37,18% do IPCA e 63,08% do IGPM, índices que são utilizados para mensurar a inflação. Aliás, nem no CDI o brasileiro conseguiu se proteger de verdade, já que o rendimento de 55% foi superior somente a um dos índices. E, dependendo dos vencimentos dos títulos, ainda tem que descontar o imposto de renda sobre o lucro, que pode chegar a mais de 20%. Mas existe uma forma eficiente e prática que tende a render mais do que o CDI e trazer diversas outras vantagens. O ETF LFTB11. Caso você não saiba, um ETF é um fundo de índice que investe em uma cesta de ativos de maneira passiva e com uma estratégia de alocação pré-definida, cujas cotas são negociadas em bolsa de valores, ou seja, para negociar, comprar e vender, você faz exatamente como faz com uma ação ou um fundo imobiliário. E o ETF de renda fixa LFTB11 é novidade e acaba de ser lançado. Inclusive você está vendo aí na tela algumas imagens do lançamento lá na B3, na nossa bolsa de valores. O time que você está vendo aí, inclusive, é da gestora do LFTB11, que é inclusive a maior gestora independente focada em ETFs no Brasil. Ela faz parte do grupo da VanEck, que é uma gestora americana bastante conhecida, que administra mais de 100 bilhões de dólares. E o LFTB11 investe em ativos extremamente seguros e com uma composição bem interessante. Investe basicamente em Tesouro Selic e Tesouro IPCA+, aqueles títulos que protegem da inflação, conhecidos como os títulos híbridos, porque eles carregam a variação da inflação mais uma parte pré-fixada, como por exemplo IPCA mais 6% ao ano. E uma das vantagens desse ETF é justamente a segurança, já que todos os títulos nos quais ele investe têm garantia soberana. Ele só investe em títulos do Tesouro. E eu imagino que você já saiba, mas não custa lembrar, em termos de crédito, nada tem menos risco do que títulos do Tesouro no Brasil. Outra grande vantagem, que a longo prazo faz bastante diferença, é o reinvestimento automático. Por quê? Se você compra os títulos diretamente, vamos supor que eles vençam a cada 3 ou 4 anos. Cada vez que eles vencem, desconta o imposto de renda, o dinheiro cai na sua conta e você precisa reaplicar o saldo líquido. Já no caso do LFTB11, você não precisa fazer absolutamente nada além de aportar, porque você simplesmente não tem vencimento e a hora que bem entender você pode simplesmente vender parte ou a totalidade das cotas do ETF para poder transformar aquilo ali em dinheiro. Aliás, falando em vender, outra grande vantagem é a alta liquidez, já que você consegue comprar e vender cotas do ETF LFTB11 na bolsa de valores, exatamente como você faz quando compra uma ação ou um fundo imobiliário. Você tem a liquidez de mais um, ou seja, você vende hoje e no dia útil seguinte você já tem o dinheiro disponível. Outra vantagem importante, diferente de títulos de renda fixa, aqui você tem uma exposição à renda fixa isenta de IOF. O IOF, que muito provavelmente você já saiba, mas não custa relembrar, tá aparecendo aí na tela para você, tem cobrança até 30 dias, ou seja, ele só passa a ser isento em títulos a partir de 30 dias. Já aqui no LFTB11 nós não temos IOF, mesmo que você resgate, por exemplo, 5 ou 10 dias depois que você investiu. E as vantagens não param por aí. Aproveitando que eu estava falando de imposto, o imposto de renda, que é normalmente cobrado conforme tabela regressiva, que é essa que está aparecendo na tela aí para você, sobre títulos de renda fixa, aqui no ETF, no LFTB11, é de 15% independente do prazo. Então se você for vender antes de 6 meses, por exemplo, um título de renda fixa, você vai cair lá na alíquota maior de imposto de renda, de 22,5%. Depois de 6 meses a um ano, vai cair na alíquota de 20%. Aqui, independente do prazo, se for 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vai pagar apenas 15%, que na verdade esse valor é descontado sobre o lucro que você tem com as cotas do ETF. Isso é descontado no momento em que você vender essas cotas. Até lá, se você carregar por 10, 15, 20 anos, você vai tendo o efeito dos juros compostos e o imposto de renda não vai ser descontado até que você venda as cotas do LFTB11. Outro ponto importante frisar é que ele pode ser utilizado também como garantia para operações na bolsa de valores, na B3. E uma das principais características dos ETFs é que eles têm uma taxa de administração bem inferior aos fundos ativos, já que os ETFs são fundos passivos, ou seja, sim, em fundos ativos é comum nós vermos taxas de 1% ao ano, 2% ao ano e às vezes até mais do que isso. Nos fundos passivos, as taxas são menores, são de 0,30, 0,25 e aqui nesse caso é de 0,19% ao ano, ou seja, uma taxa bem baixa, mas que vai ser
cobrada somente a partir de abril de 2025. Porque lembra que eu falei lá que o LFTB11 é uma novidade, é um lançamento, foi recém-lançado na B3? Pois bem, por conta desse lançamento, eles estão com taxa zero até o final de março de 2025. Então, se esse ativo te interessa e você pretende comprar cotas do LFTB11 na Bolsa de Valores, saiba que você não terá taxa até abril de 2025. E lembrando, né, essa taxa aqui é uma taxa super tranquila de 0,19% ao ano, é uma das grandes vantagens dos ETFs. Bom, agora me conta aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião sobre o LFTB11, se você já conhecia esse ETF. Eu particularmente utilizo muito ETFs na minha metodologia de investimentos justamente por essa tranquilidade que eles dão, por esse efeito bola de neve no longo prazo, é menos tempo gasto e mais eficiência em termos de retorno e várias outras vantagens para o investidor comum. Bom, dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.